Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Gleison Moreira e este é o Fotogravando, o seu curso básico de fotografia online. Este material está sendo produzido com o apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro, através do programa Cultura Presente nas Redes 2. Se você está chegando aqui agora, esta é a nossa aula de número 3. As aulas anteriores, número 1 e número 2, estão disponíveis nos links que vamos colocar na descrição deste vídeo. E não deixe de já se inscrever no canal, ative as notificações no sininho para que você seja avisado quando tivermos novos vídeos. Neste terceiro módulo, vamos falar sobre iluminação. Desde o início, estamos falando que fotografia é sobre luz, é sobre manipular a luz, é sobre registrar imagens através da luz. Só que muitas das vezes a luz natural, a luz disponível no ambiente, não é suficiente para se produzir a imagem que desejamos. Ou muitas vezes é interessante que a gente modifique a iluminação para conseguirmos algum determinado resultado. É aí que entra a manipulação através de artifícios tecnológicos para modificar a iluminação local e conseguir uma fotografia seja mais nítida ou com algum efeito específico. Existem diversas maneiras com as quais o fotógrafo consegue alterar a iluminação ambiente. É importante lembrar que a luz ela tem sim uma frequência, ela tem um comprimento de onda e ela, portanto, tem também uma temperatura de cor. Isso vai fazer com que a sua luz ela seja ou próxima do que é a luz ambiente, para que você possa somar na luz ambiente, aumentar a luminosidade de uma maneira que ela fique imperceptível, ou por outras vezes você pode ter interesse em colorir, trazer uma determinada sensação utilizando uma outra temperatura de cor. Luzes quentes, mais amareladas, enfim, normalmente nós conseguimos obter próximo do horário que é a chamada hora dourada, golden hour, que é aquele horário em que o sol não está acima, o sol está de lado, seja quando ele está nascendo logo cedo, logo nos primeiros horários da manhã, ou no final da tarde, quando ele já está prestes a desaparecer, mas já está de lado. Durante esse horário, especificamente, você consegue uma luz especial, uma luz específica, bem amarela, bem amarelada, que vai dar essa tonalidade amarelada nas suas fotografias também. Lembre-se, nós falamos sobre balanço de branco e sobre como a incidência de luz e como esse momento, se está mais nublado, se está mais ensolarado, isso altera também as cores. Bom, em relação a esse horário específico, você consegue, com luz natural, excelentes efeitos. Então, é muito comum que o fotógrafo ele faça um ajuste em relação à iluminação apenas acertando o horário da sessão de fotos, se essa sessão de fotos está sendo feita ao ar livre. É muito comum que as sessões de fotos sejam feitas nesse horário, na hora dourada. Ou seja, sempre muito cedo, no nascer do sol, e aí você tem pouco tempo para poder fazer as suas fotos. É importante ter tudo muito organizado, porque logo, logo o sol começa a subir, e aí daqui a pouco ele já está fazendo sombra de cima para baixo, que normalmente é um efeito que nós não queremos. Quando você fotografa, por exemplo, uma pessoa dessa maneira, as sombras que você tem de cima para baixo são sombras desagradáveis, é o que a gente chama de luz dura. É quando o nariz vai fazer sombra na boca, o queixo vai fazer sombra no pescoço, as pálpebras ficam escuras por conta das sobrancelhas fazendo sombra também. Enfim, não é um efeito que você quer. A não ser que seja essa a estética especificamente do trabalho que você quer fazer. Mas raras vezes você vai precisar de uma luz dura de cima para baixo, como a luz de meio-dia, por exemplo. Normalmente a estética que se procura é essa luz mais suave, mais difusa. E aí a gente entra num conceito chamado de luz difusa ou de luz dura. O que a gente chama de luz dura? Aquela luz direta, aquela luz que provoca sombras. E o que a gente chama de luz difusa, luz suave? É aquela luz num dia, por exemplo, nublado, onde normalmente você está claro, está de dia, só que você tem muitas nuvens, e aí por conta disso normalmente você não tem essa sombra tão detalhada, as sombras não ficam tão marcadas. Então, no final das contas, para o fotógrafo, um dia nublado acaba sendo um bom dia. Facilita para ter controle da luz, a não ser que você queira uma luz direta, mais brilhante, como a luz da hora dourada. Agora, se você não tem esse horário específico para fotografar, seja as primeiras horas do dia
ou no término da tarde, quando o sol está indo embora, o que resta a você é torcer por um dia nublado. Num dia nublado, você vai ter uma luz difusa naturalmente. E vai ter que ajustar o seu balanço de branco, porque senão as cores vão ficar diferentes do que seria num dia ensolarado. O mesmo objeto num tom forte de vermelho ou de verde, enfim, numa cor bem marcante, num dia nublado talvez vai parecer um pouco mais esmaecida. E aí você precisa ajustar isso no seu balanço de branco, para nublado, por exemplo, que é um dos ajustes possíveis, cloud, nublado, ok? Então, você tem essa possibilidade de ter uma luz dourada, uma luz que vai colorir, que é uma luz quente, logo no início do dia ou no final do dia. Do contrário, a luz do sol no decorrer do dia vai gerar sombras as quais você não quer, a não ser que seja um dia nublado. Bom, nós falamos sobre a iluminação natural, que é a iluminação que nós temos a partir do sol, por exemplo, durante o dia, né? Vamos falar agora sobre a iluminação artificial, que é essa luz que você tem a partir de energia elétrica, que é gerada a partir de lâmpadas, sejam elas halógenas, de LED ou eletrônicas. Normalmente, a iluminação artificial, ela acaba sendo ou com lâmpadas frias ou com lâmpadas quentes. Até na hora que você vai comprar uma lâmpada comum, você tem essa opção de lâmpadas frias e lâmpadas quentes. Normalmente são utilizadas lâmpadas com luz quente, tons mais quentes, para tentar manter um ambiente mais aconchegante, isso é muito comum. Já lâmpadas frias, normalmente, para ambientes onde você precisa iluminar bem, que você precisa de ambiente de trabalho, ambiente de leitura, enfim, são ambientes que exigem maior concentração. Esse é o tipo de iluminação que é muito comum você encontrar. Só que quando você vai fazer um trabalho fotográfico, obviamente que essa luz ela está colocada nos bocais, em cima, no teto, e normalmente vai ser uma iluminação de cima para baixo. Ou seja, ela vai causar aquele efeito que nós tentamos evitar ao fotografar ao sol de meio-dia, por exemplo. Ou seja, você tem uma luz de cima para baixo e ela vai gerar aquelas sombras duras, indesejáveis, marcadas ao fotografar uma pessoa, por exemplo, ou qualquer objeto. Então, nós trabalhamos também com iluminação complementar àquela iluminação que está no ambiente, ou até vezes substituindo. Muitas das vezes, a maioria das vezes, nós não utilizamos a iluminação normal que está no ambiente, do teto, enfim, o que seja, e acabamos utilizando outros recursos tecnológicos para complementar ou substituir aquela luz. Lembrando que se eu estou tratando de iluminação artificial, com equipamentos de iluminação artificial, eu posso então fazer escolhas quanto à tonalidade dessa cor, tonalidade dessa luz. Seja uma luz quente, uma luz fria, colorir de fato mesmo um dourado, prateado. Existem recursos para isso. E nós vamos falar um pouco sobre cada uma dessas possibilidades e equipamentos, principalmente os equipamentos mais comuns. Existem uma infinidade de recursos tecnológicos disponíveis. Nós vamos falar dos mais comuns aqui. Vamos começar pelo mais simples, aquele que provavelmente a sua câmera às vezes até já tem, ou se não tem, você consegue adquirir e utilizar com facilidade, que é o flash. Nós falamos sobre o flash quando falamos sobre as câmeras, que diversas câmeras já vêm com o flash de fábrica, ela vem com um flash embutido, pop-up, nós chamamos, que ele simplesmente levanta e dispara o flash. Ou, no caso dessa câmera aqui, por exemplo, nós temos a possibilidade de conectar um flash na sapata e, através desse flash externo, ter um controle maior da iluminação. O flash ele dá um disparo por poucos segundos, por alguns microsegundos. Esse tempo de flash também é controlável, normalmente ele está nos parâmetros da câmera. Quando é um flash externo, conectável, você tem essa possibilidade no próprio flash também. E como nós já dissemos anteriormente, existe até uma conexão digital entre flash e câmera que vai sincronizar também os parâmetros de abertura, velocidade e ISO com a velocidade do flash, ok? Então, esse flash externo, ele acaba lhe possibilitando também a mobilidade de não ser um flash disparado de forma direta. O flash pop-up normalmente é só para frente, não tem regulagem e ele vai disparar de frente para o objeto fotografado. O flash externo, nós temos a possibilidade de incliná-lo, girar para um lado e para o outro, quando muitas das vezes você prefere
que essa luz não vá direto ao objeto fotografado, ao assunto da sua fotografia, e ela vá ser rebatida em algum outro lugar, no teto, numa parede, enfim. Você dispara a luz naquela direção, ela vai refletir ali e vai iluminar de uma maneira mais suave, não tão direta, o seu objeto fotografado, o assunto da sua fotografia. Existe ainda a possibilidade do flash externo, conectado via rádio flash, nós falamos sobre isso, recapitulando a aula anterior, onde nessa sapata você conecta um equipamento de rádio e ele vai fazer essa conexão com um ou mais equipamentos disparadores de flash. É muito comum isso. Em estúdio, por exemplo, você tem aquelas sombrinhas com flash dentro delas. Aquelas sombrinhas, na verdade, são para difundir essa luz, né? Espalhar ainda mais essa luz. E essas sombrinhas normalmente podem ter ou não na frente delas um difusor para tornar aquela luz como se fosse uma luz sem sombra, uma luz difusa. Bom, essas várias sombrinhas podem estar conectadas via rádio flash. Existe também a possibilidade com fio, é menos comum, normalmente é com rádio. E no momento que o fotógrafo faz o clique no obturador, aqui no disparador, as sombrinhas vão disparar o flash simultaneamente. E com isso conseguir a iluminação que o fotógrafo tinha em mente. Lembrando que nós estamos falando de situações de estúdio. Em situações externas, é comum também 1 ou 2 flashes, no máximo, normalmente também controlados por rádio, e você tem os seus auxiliares que vão estar ali posicionando os flashes, ou que esses flashes estejam colocados em tripés. Isso também é possível. De uma maneira ou de outra, o flash acaba sendo um recurso interessante, também, mesmo que de dia, se utilizar o flash com uma luz de preenchimento. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, ok? Bom, vamos falar sobre um outro equipamento para iluminação, um equipamento muito simples, mas que depende da iluminação existente no local, que é o rebatedor. Quando você trabalha com rebatedor, normalmente esses rebatedores são feitos com superfícies que refletem luz, e você utiliza da própria luz do local para direcionar essa luz para o seu objeto fotografado ou para o assunto da sua fotografia. Então, na verdade, o seu assistente, alguém que está ali lhe ajudando, vai direcionar esse rebatedor de forma que ele ilumine a pessoa, o objeto fotografado, refletindo a luminosidade que já existe no local. Portanto, ele de fato depende de como está a luz no local. O rebatedor também pode ser colorido, ou seja, ele também pode afetar, alterando a coloração daquela luz. E com isso, obviamente, alterar o resultado da fotografia. O rebatedor, em alguns casos maiores, pode ser colocado também em tripés, quando você tem certeza de que a luz local não vai alterar, ok? E esse rebatedor é uma solução simples, que não demanda energia elétrica, não demanda maiores recursos, e muitas das vezes eles são portáteis, eles são dobráveis, fica fácil você transportar, é um equipamento leve, e que muitas das vezes ele vai salvar em situações em que você precisava de um pouco mais de luz, e às vezes um flash ou outro que você levou não deu conta, ou você não tem à sua disposição energia elétrica para utilizar os equipamentos que dependem de lâmpadas, como softbox e ring flashes, etc. Ok? Então, pense no rebatedor como uma alternativa barata e prática para melhorar a situação de iluminação nas suas sessões de fotos. Vamos falar agora de um dos itens que é o queridinho do momento. Devido à grande indústria de geração de vídeos para a internet, como essa plataformas onde estamos agora, houve uma grande disseminação do uso deste equipamento. Só que as pessoas usam sem saber para que ele serve, por que ele é desse jeito, né, e exatamente como ele deve ser utilizado, que é o ring light ou ring flash. Ele surgiu a partir da necessidade de fazer fotos iluminando quando você tem que aproximar muito a câmera do objeto. Por quê? Quando você aproxima a câmera, você está ali fotografando, e você tem uma iluminação que seja por cima, ou por lado, ou enfim, de alguma maneira, a própria câmera vai fazer sombra no objeto fotografado. E vai atrapalhar a sua foto. Você vai ter o objeto iluminado, mas a câmera está ali atrapalhando, fazendo sombra, quando você está muito próximo do objeto fotografado.
fotografia macro, que a gente chama também, quando você tem que fotografar coisas bem pequenas, enfim. Então surgiu a ideia de, e se o flash estivesse acoplado à frente da câmera? Então, muitas das vezes, o ring flash, ele vinha acoplado na própria lente, você fazia o encaixe dele aqui, e ficava aquele anel de flash, ring flash é isso, né? Aquele anel de flash aqui, ou seja, o fotógrafo, enfim, todo o corpo da câmera, tudo estava para trás daquela iluminação, e a iluminação ia pegar exatamente da frente da lente em diante. Daí a ideia do ring flash. Surgiu depois, com a produção de vídeos, a possibilidade de, ao invés de usar como flash, usar como luz contínua, nós vamos falar sobre luz contínua já já, e virou uma verdadeira febre. Principalmente porque uma coisa que era considerado um defeito, e aí vem até aquelas questões estéticas, era considerado um defeito quando você fotografava uma pessoa ou fazia um vídeo e utilizando o ring flash e acabava refletindo nos olhos da pessoa o brilho do ring flash, da ring light. Esse que era um defeito estético, que era um defeito de produção, passou a ser utilizado como uma estética aceita. Mais do que isso, é uma estética desejada. Então, este é um equipamento que hoje está em pleno uso. Você encontra isso à venda por preços muito acessíveis em todos os lugares possíveis e principalmente utilizado por youtubers para produção de vídeos. E normalmente as pessoas acabam comprando aquilo, colocam gravação para gravação de vídeo, às vezes com câmeras, às vezes com celulares. Alguns já vêm até com o próprio suporte de celular no meio, para que sirva de uma iluminação direta. Mas muitas das vezes as pessoas não precisariam daquilo, poderiam utilizar outros objetos de iluminação que resolveriam também sem a necessidade do ring light. Só que como existe uma estética vigente, obviamente que o equipamento está muito difundido e ele funciona bem também se você comprar um de boa qualidade, um que tenha a potência de iluminação que atenda para o ambiente onde você vai fotografar. E ele vai ajudar muito se você não tem um estúdio fotográfico, você faz vídeos na sua casa ou fotografa na sua casa e você acaba não tendo outros equipamentos de iluminação, onde você acaba utilizando só a iluminação do teto, por exemplo, iluminação normal do ambiente, e ele acaba preenchendo, fazendo a luz de preenchimento. Nós vamos falar sobre isso já já. Conforme já dissemos, existe a possibilidade de você trabalhar com fontes de iluminação através de flash, ring flash, flash remoto, sombrinhas de flash, tochas que eles chamam, né? Tochas de flash. Esses equipamentos, na verdade, eles disparam a luz durante alguns instantes e depois desativam. Normalmente sincronizados com a sua câmera, ou seja, aquela luz não está sendo utilizada de forma direta. E existe também a possibilidade de luz contínua. Normalmente os equipamentos de luz contínua, softbox, por exemplo, que são aqueles iluminadores que geram uma luz difusa, né? Porque eles têm as lâmpadas dentro de um invólucro que tem um tecido na frente. O softbox, por exemplo, é uma luz contínua, normalmente de luz contínua. Esses equipamentos normalmente têm menos potência do que o flash, mas têm a vantagem de poder ser utilizados também para gravações de vídeo, por exemplo, já que o flash ele apenas dispara e apaga. Pensando na multiplicidade de usos, muitas das vezes o softbox acaba sendo mais interessante. Se você vai trabalhar apenas com fotografia, você tem certeza de que não vai precisar trabalhar com vídeo, você pode trabalhar com flash, que vai ter uma potência maior, e outras possibilidades de regulagem. Normalmente o softbox não tem muita possibilidade de regulagem. Os equipamentos mais simples normalmente não tem um dimmer, alguma coisa nesse sentido. Os mais sofisticados têm. O softbox acaba fazendo um pouco do que faz o Fresnel para quem faz vídeo, para quem trabalha com cinema, por exemplo, que é um tipo de iluminador também. A diferença é que o softbox ele tem uma luz difusa que tende a se espalhar. Já o Fresnel ele tem uma luz focada, é uma luz que você consegue direcionar o foco. Já no caso do flash, você tem muito mais controle em relação à potência, tempo de disparo, enfim, em termos de fotografia, ele acaba sendo uma ferramenta mais completa. Mas se você vai trabalhar também com vídeos, existe a possibilidade de você também fazer vídeos, pense em utilizar fontes de luz contínua. O mesmo vale para o ring flash ou ring light. Se você tem um que apenas dispara e apaga, o seu é um ring flash. Se o seu fica aceso direto,
como a maioria dos YouTubers acaba utilizando, enfim, que é o equipamento mais comum de se encontrar no momento, nas lojas e, enfim, os pontos de venda de equipamento, você tem um ring light, ou seja, uma fonte de luz contínua. Ela permanece acesa o tempo todo, que é o que nós estamos utilizando aqui neste momento para fazer esse vídeo. Nós estamos trabalhando com 2 softbox, um de cada lado, e eles estão com luz contínua, não estamos utilizando flash. Vamos falar então sobre esquema de iluminação, já que citamos o exemplo da iluminação que está sendo utilizada para a produção deste vídeo. O esquema de iluminação depende de quantas fontes de luz você possui. Se você possui apenas um softbox, por exemplo, você não tem muito o que pensar, você vai utilizá-lo de forma direta, com uma luz direta, de frente para o assunto fotografado. A não ser que não seja este o efeito que você tem interesse. Às vezes você quer, para produzir resultados, você quer iluminar apenas de um lado e que você tenha alguma sombra do outro. Ou uma iluminação de cima para baixo, simulando o que acontece com o sol de meio-dia, por exemplo. Depende do qual o seu interesse em relação ao resultado da fotografia. Mas, de uma maneira geral, você sempre acaba colocando ele de frente para o objeto, para o assunto fotografado, e faz a foto naquele ângulo, normalmente dessa maneira. Cuidando sempre em relação às sombras, cuidando sempre com como essas sombras vão aparecer. Lembrar que fotografia é manipular luz, mas também manipular sombra, como faziam os antigos pintores. Agora, se você tem mais fontes de luz, você começa a ter outras possibilidades. Se você tem, por exemplo, 2 fontes de luz e você quer fazer uma luz direta, o ideal é, para que elimine qualquer possibilidade de sombra, você coloque uma de um lado e outra de outro lado, e você acaba tendo uma luz difusa e que vai evitar a incidência de sombras na sua fotografia. Existe ainda a possibilidade de alguns softbox no modelo girafa, em que você consegue elevar essa luz e colocá-la bem alto, de forma a fazer uma luz complementar por cima. Esse tipo de softbox, quando trabalhamos com fotografia de moda, por exemplo, é chamado de luz de cabelo. Até porque é uma forma de iluminar o cabelo da pessoa de cima para baixo, né? E, lógico, quanto mais fontes de luz você tiver, vão abrindo-se novas possibilidades, outras possibilidades em relação à iluminação. Outras 2 possibilidades que eu gostaria de trazer aqui é a luz de recorte. Quando você quer destacar o objeto, ou o assunto, o fotografado em si, do fundo que está atrás dele, é comum que você coloque uma luz por trás dessa pessoa, iluminando para frente. Você vai iluminar de uma maneira, você pode querer que essa luz apareça ou não na sua fotografia. Atualmente isso é plenamente aceito em termos estéticos, mas caso você não queira, você posiciona de uma maneira que a fonte luminosa não vai aparecer, mas você está iluminando a pessoa por trás, você está descolando aquela pessoa, aquele objeto, do fundo que está ali atrás. Isso é chamado de luz de recorte, é muito utilizado, mas lembrando que para isso você precisa ter mais uma fonte de luz, ou seja, eu poderia estar aqui com uma iluminação de cada lado e ainda ter uma luz de recorte atrás de mim, me destacando do fundo ainda mais, sem precisar contar com aquelas situações em que, de repente, a cor da roupa, enfim, a cor que o fundo tem é diferente, enfim. Quando você tem cores idênticas entre roupa e a cor do fundo, por exemplo, é ideal utilizar uma luz de recorte. É interessante também em relação a cabelo, enfim. Se você está fazendo uma fotografia com fundo preto, por exemplo, e você está preocupado que o cabelo da pessoa talvez não vá aparecer, né, você pode colocar uma luz de recorte por trás, e ela vai trazer esse resultado de literalmente recortar a pessoa em relação ao fundo. Vamos falar também sobre a luz de preenchimento. Luz de preenchimento é quando você tem um ambiente iluminado, ou seja, você pode estar fotografando até a céu aberto, mas existem sombras. Voltando àquele exemplo onde eu estou fotografando a céu aberto, não tenho mais aquele momento da hora dourada, ou seja, não estou naquele horário em que o sol está de lado, dourado, bonito, fazendo poucas sombras, enfim, nem está um dia com uma luz difusa, com um dia nublado, e eu acabo tendo algumas sombras indesejáveis. Você pode preencher esses lugares
que não estão iluminados, que estão com sombra, seja utilizando o flash, que pode ser um flash direto, num caso como esse, é só regular direito a potência dele, para que ele não estoure a foto, né? Ela não fique excessivamente iluminada pelo flash, ele tem que apenas complementar a iluminação local, reduzindo ou até eliminando as sombras. Essa luz é chamada luz de preenchimento. Você pode fazer também a luz de preenchimento com o rebatedor. Se você tem um rebatedor e a luz local é suficiente, você pode rebatê-la de uma maneira que ela vá desaparecer com aquelas sombras que estão sendo geradas pela luz de cima para baixo. Por fim, ainda existe a possibilidade de utilizar todos os outros equipamentos. Você pode usar o ring light, o softbox, enfim, você pode usar os outros equipamentos de uma maneira que você reduz a potência deles, para que eles não vão gerar uma foto estourada, não vão realmente iluminar mais do que a iluminação, não vão destoar da iluminação local, mas elas vão preencher aqueles locais que não estão bem iluminados e que estão com sombra. A esse tipo de luz nós chamamos de luz de preenchimento, que você pode fazer, como eu disse, com os diversos equipamentos possíveis. Experimente. Se você não tem esses equipamentos especiais para você utilizar em casa e de repente no momento agora você não vai adquiri-los, você pode pesquisar formas até de improvisar isso. Basta fazer uma pesquisa rápida na internet em como fazer um softbox improvisado na sua casa. Você vai encontrar diversos vídeos e tutoriais explicando em como fazer. Diversas outras fontes luminosas, existem iluminadores de LED, que são bem acessíveis e você consegue movê-los com facilidade, são portáteis, isso é bastante interessante. Até em situações extremas, improvisando, como já foi preciso algumas vezes, eu tive que utilizar aquelas luzes de emergência que você encontra comprando em loja de departamento, e elas não têm uma iluminação tão forte assim, mas que podem ser utilizadas como luz de preenchimento ou até como fontes luminosas mesmo em esquemas fotográficos, lembrando que elas têm as limitações delas. Mas por muitas das vezes elas conseguem criar ambientes interessantes, fotografias interessantes, com resultados surpreendentes, com aquele equipamento bem simples. O importante é você inovar. Então, o convite que eu faço agora é que você tente mudar a luminosidade no ambiente onde você está agora, se você está assistindo na sua casa, enfim. Experimente novas formas de iluminação. Se você tem luzes que podem ser movidas, né? Às vezes você tem um bocal de lâmpada que pode girar para um lado e para o outro. Experimente brincar com a luz um pouco. Veja sobre a possibilidade de repente, fotografar com flash, sem flash. Experimente fotografar em horários diferentes também. Esse é outro convite que eu faço. Fotografe, saia bem cedo. Fotografe na hora dourada. Você vai ter resultados surpreendentes. Teste fotografar na rua num dia ensolarado, com a luz dura, fazendo sombras bem marcadas. E fotografar num dia nublado. O nublado é o melhor amigo do fotógrafo. O dia nublado é o melhor amigo do fotógrafo. Experimente fotografar nos 2 dias. Fotografe o mesmo assunto, o mesmo tema, o mesmo local, o mesmo objeto, a mesma pessoa. Enfim, experimente fazer a mesma foto num dia ensolarado ou num dia nublado. Você vai notar as diferenças. E não deixe de deixar aqui nos comentários o que você achou desse resultado em relação a essa experiência de fotografar no sol de meio-dia, fotografar logo cedo, às 5 horas da manhã, 5, 6 horas da manhã, quando o sol está nascendo, e fotografar com luzes quentes, luzes frias. Experimente. Mais uma vez, o que vale é a experiência. Lembrando que sempre que você modifica a luz, você vai ter que modificar também o equilíbrio que você fez daqueles nossos 3 elementos. Quem lembra os nossos 3 elementos? ISO, velocidade e abertura. Tudo isso vai ser influenciado pela luz e pela forma como você está manipulando a luz. Não deixe de fazer as experiências. Experimente, fotografe cada vez mais. Sempre que você praticar, você vai aprender coisas novas, vai descobrir novos esquemas fotográficos possíveis e, obviamente, vai se tornar um fotógrafo cada vez mais capaz. Ok? Deixa nos comentários aí o que você achou de mais interessante nessa aula. Não deixa de fazer as experiências que eu estou propondo. Fotografe bastante. Fotografe cada vez mais para que você possa desenvolver as suas habilidades. Legal, pessoal?